Câmara dos Deputados, o destaque de hoje é a votação da medida provisória que estabelece o contrato verde e amarelo. Uma medida que perde a validade na próxima segunda. Ao vivo, o repórter Murilo Carvalho tem as informações para a gente. Murilo, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite para você, para quem acompanha a gente aqui no Repórter Brasil. A medida provisória que cria o contrato de trabalho verde e amarelo segue obstruída neste momento lá na Câmara dos Deputados, na votação no plenário virtual, aliás. Isso porque a oposição tem divergências em relação ao projeto. Ela acredita que a nova contratação promove precarizações nas relações de trabalho e também discorda de não ter participado da votação do relatório no último dia 17 de março, lá na comissão mista que analisou a medida provisória. Já o governo argumenta que a contratação verde e amarela vai promover aí a criação de pelo menos 8 milhões de empregos. Hoje, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele comentou sobre o auxílio emergencial que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. No Senado, foi aprovada a medida provisória 903 e na fala do senador Davi Alcolumbre, o presidente da Casa, ele disse que não vai votar nenhum projeto que chegar da Câmara por princípio de reciprocidade, já que os deputados ainda não votaram a medida provisória que dá o salvamento, para as micro e pequenas empresas. Já hoje, o Ministério da Economia, aliás, divulgou os novos projetos que pretendem fazer aí o auxílio para estados e municípios. A ideia é injetar 77 bilhões de reais na economia. Vamos conferir na reportagem. O valor total proposto pelo governo federal para socorrer os estados e municípios nesse momento de pandemia ultrapassa 127 bilhões de reais, além das medidas já em andamento, que somam quase 50 bilhões de reais. O governo propõe mais 77 bilhões para as unidades da federação. A proposta inclui medidas como transferências diretas e recomposição de perdas de arrecadação, além de suspensão do pagamento de dívidas com a União e bancos públicos. A preocupação do governo é conseguir atender todas as demandas que vão surgir por conta da crise provocada pelo coronavírus. O governo fez o que deveria fazer para combater o coronavírus, mas ele fez isso adotando medidas estruturais que permitiram a ele, depois dessa segunda fase, ter ainda a confiança por parte dos investidores de que o país, sim, ele é sustentável. A proposta do governo é diferente da que foi aprovada em projeto de lei pela Câmara dos Deputados nesta semana. O texto, que segue agora para o Senado, prevê que a União compense a queda de arrecadação dos estados e municípios com o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, e também com o Imposto sobre Serviços, o ISS, que é municipal, durante 6 meses. Mas, para o governo, o projeto pode gerar insegurança jurídica e não ser vantajoso para os entes federados, beneficiando as maiores cidades e deixando os municípios menores desassistidos. Se a gente pesa demais a mão de um lado, se a gente dá recursos demais para os estados e municípios, além do necessário para o combate, além do que nós estamos vislumbrando que é necessário para que a gente faça o combate da doença, a gente não vai ter recurso para dar para a manutenção de emprego e para o amparo aos vulneráveis. É importante que todos nós trabalhamos juntos para fazer o equilíbrio dessas medidas.